Olá, meu aluno do segundo turno das segundas séries do ensino médio da Escola Estadual Gabriel Almeida Café. Eu sou o seu professor de História, professor Haroldo. Estamos aqui nessa videoaula no nosso canal CCA-Tube para trabalhar com vocês uma revisão do nosso conteúdo sobre formação dos Estados Nacionais e o absolutismo monárquico na Europa. Para trabalhar esse contexto, é importante sempre você voltar um pouquinho nos temas abordados anteriormente nas nossas aulas, em que vimos o contexto que chamamos de Baixa Idade Média. Os 5 últimos séculos da Idade Média, entre o século XI e XV, que são marcados por 2 transformações históricas importantes. A primeira delas, a desagregação da ordem feudal, ou a crise do feudalismo, e, paralelamente, o surgimento de novas formas de organização econômica, que nós vamos chamar de surgimento do pré-capitalismo ou transição feudo-capitalista. Ou seja, o desenvolvimento de novas formas econômicas, de novas formas de organização social, novas formas de pensamento, novas relações de trabalho e, principalmente, novas relações de poder, que vão criar este fenômeno que nós vamos chamar de Estado Nacional ou Estado Absolutista. O que é que vimos anteriormente na nossa aula sobre feudalismo e Baixa Idade Média? É até importante você visitar a playlist lá do canal CCA-Tube e lá você vai encontrar a aula sobre feudalismo 1, feudalismo 2, Alta e Baixa Idade Média. O importante é você relacionar, meu aluno, essas transformações que estão ocorrendo na Europa a partir do século XI e as condições históricas para o processo de centralização do poder político que conduz ao surgimento do Estado Nacional, a formação do Estado moderno absolutista na Europa. Qual é o primeiro fator importante para você destacar? A partir do século XI, da Baixa Idade Média, o renascimento do comércio das cidades, ou o renascimento comercial e urbano. Vimos que os excedentes agrícolas e o processo de comercialização desses excedentes em locais conhecidos como feiras medievais ou burgos vão criar uma nova percepção de que era possível adquirir uma nova forma de renda, uma nova relação de trabalho, até mesmo outro estilo de vida. Antigos camponeses e artesãos que começam, claro, com a autorização dos senhores feudais, com a autorização da nobreza, a deslocarem-se para locais em que comercializavam seus excedentes agrícolas e também os produtos do artesanato, este processo, com o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais constante, cada vez mais frequente. Muitos desses indivíduos não retornam mais para o campo, não regressam mais para o meio rural, já que desenvolveu-se uma nova concepção de trabalho, até mesmo uma nova visão de riqueza, um novo conceito acerca de riqueza. Não mais a riqueza ligada à propriedade da terra, mas a riqueza ligada ao trabalho urbano, às trocas comerciais, o uso da moeda, a produção de gêneros artesanais, de produtos artesanais. E esses indivíduos dedicados a essas modalidades de comércio, a esses trabalhos artesanais, vão ganhar um nome. Os moradores desses burgos, ou seja, dessas cidades medievais fortificadas, essas feiras medievais fortificadas, vão ser denominados historicamente de burguesia. A classe dos mercadores, dos artesãos, dos comerciantes, homens de negócios, que daqui a pouco serão também banqueiros. Serão proprietários de empresas, de companhias de comércio, se aliarão ao rei, financiarão as grandes navegações e participarão dos lucros devido à exploração do comércio com o mundo colonial. Então, o renascimento do comércio, o desenvolvimento de práticas capitalistas ligadas às concepções de mercado, o fortalecimento de uma nova classe social, a burguesia, são os elementos ligados ao surgimento daquilo que vamos chamar de pré-capitalismo ou transição feudo-capitalista.
Outro aspecto interessante também, o declínio da nobreza enquanto categoria social mais forte. Essa hegemonia, ou seja, essa capacidade de exercer poder econômico e político, que na Idade Média era exercida principalmente pelos nobres, pelos senhores de terras ou senhores feudais, começa a declinar. As guerras que vão acontecer no final da Idade Média, a desorganização da produção agrícola, o descuido com a terra, já que muitos senhores feudais envolvem-se nesses conflitos, abandonando as suas terras, explorando os camponeses para que arcassem com os custos desses conflitos. Vamos citar a Guerra dos 100 Anos, 1337-1453. Ocorreu principalmente no território da França, mas envolveu franceses e também ingleses. A Guerra dos 100 Anos teve muitas causas, muitos fatores. Os principais, a disputa pelo trono da França por nobres ingleses, a morte de um nobre francês e o parentesco de Eduardo IV da Inglaterra em relação a Felipe IV da França, fez com que o rei da Inglaterra reivindicasse o direito a assumir o trono da França, que não seria aceito. Jamais os nobres franceses aceitarão um sucerano inglês reinando na França. Então, essa disputa pelo trono da França entre nobres ingleses e franceses. Uma outra questão também é a questão flandrina, a disputa por uma região chamada Flandres, atuais Bélgica e Holanda, uma região que desde muito cedo enriqueceu com o desenvolvimento do comércio, o mercado da lã, feiras, muitos burgos se desenvolvendo e uma poderosa burguesia mercantil. Então, de olho nesse mercado da lã, de olho nesses núcleos, nesses grandes centros urbanos e também no comércio, na região dos Países Baixos, havia o interesse pela posse da região da Flandres, envolvendo Inglaterra e França. Então, essas disputas que vão perdurar por mais de um século, a Guerra dos 100 Anos, está relacionada à crise do feudalismo porque irá desorganizar a produção agrícola e gerar também uma outra situação social. Para manter a guerra, os nobres passam a cobrar uma carga de impostos mais elevada sobre os camponeses, a exigir mais dias de trabalho. Há uma prática que os historiadores vão chamar de superexploração feudal. E a já degradada condição dos camponeses, a já subalterna condição dos camponeses, que viviam em precárias condições, pagando altos impostos, vivendo miseravelmente com suas famílias, e agora vão ter que aumentar ainda mais a quantidade de impostos e serviços prestados à nobreza da terra. Essa situação agravou-se tanto, essa situação piorou tanto, a ponto de provocar revoltas em grande parte da Europa. Antes de trabalhar melhor essas revoltas, vamos citar também a Guerra de Reconquista, que foi um processo de retomada de uma região da Europa chamada Península Ibérica, que posteriormente darão origem ao Estado Nacional de Portugal e ao Estado Nacional Espanhol. Essa região da Europa, chamada Península Ibérica, desde o século VII sofreu uma ocupação árabe. A expansão da civilização árabe ou muçulmana, ocupando parte da Europa Ocidental. Os árabes atravessam o Estreito de Gibraltar, no norte da África, e ocupam o território da Espanha e de Portugal. Durante mais de 8 séculos, nobres de Portugal e da Espanha lutavam para retomar os seus territórios ocupados pelos muçulmanos. Essa guerra entre cristãos e muçulmanos é chamada de Guerra de Reconquista. Os portugueses retomam os seus territórios no século XII, unificando-se em um Estado nacional. Aliás, o primeiro Estado a se unificar politicamente na Europa foi o Estado português. E no século XV, em 1492, após tomar Granada, o último reduto árabe na Península Ibérica, os espanhóis, com a união dos feudos de Aragão, Castela, Leão e Navarra, com o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, consolidam a monarquia nacional espanhola.
Então, o envolvimento também na Guerra de Reconquista contra os árabes é uma das guerras, um dos conflitos da Baixa Idade Média. No caso da Inglaterra, a disputa pelo trono entre duas famílias da nobreza, os duques de York e os Lancaster. Os duques de York tinham como símbolo a rosa branca e os Lancaster o símbolo rosa vermelha, daí guerra de duas rosas. Os York conseguem vencer essa disputa, chegando ao trono, mas logo sendo afastados por uma outra família, a família Tudor com Henrique VII, que dá origem à dinastia Tudor, consolidando o absolutismo inglês. Guerra dos 100 Anos, França e Inglaterra, disputa pelo trono francês e a questão de Flandres, Guerra da Reconquista, a retomada da Península Ibérica dos mouros pelos portugueses e espanhóis e a Guerra das Duas Rosas, a disputa pelo trono inglês. Todas essas guerras precisam ser citadas porque elas estão relacionadas à crise do feudalismo, o descuido com a terra, a superexploração dos camponeses, provocando o principal elemento para a desestruturação da ordem feudal. Se você aprendeu que a sociedade feudal é uma sociedade que basicamente vive da terra, da agricultura de subsistência e principalmente da exploração do trabalho dos camponeses, a intensificação dessa exploração levou a uma tensão social. Os camponeses, não mais suportando essa exploração, revoltam-se contra os seus senhores. Vão eclodir em grande parte da Europa, principalmente na França, as chamadas revoltas camponesas e urbanas. A expressão jacquerie indica uma nomenclatura, uma expressão utilizada na França para referir-se aos camponeses. Jacques, bom homem, os camponeses. Daí a revolta dos camponeses na França ser chamada de jacquerie, a revolta dos servos. Muitos servos rebelam contra os seus senhores, invadem castelos, muitas famílias da nobreza são assassinadas, porque na Idade Média cortava-se a mão ou decapitava-se os inimigos. Esse quadro de violência que Thomas Hobbes vai explicar muito bem em sua obra, O Leviatã, mostra então o declínio ou a desagregação da ordem feudal. As revoltas camponesas e urbanas vão provocar consideravelmente a diminuição da riqueza e, portanto, da capacidade de exercer poder por parte da nobreza e o seu enfraquecimento enquanto grupo politicamente dominante. Qual vai ser a solução para restabelecer a ordem na Europa? O processo de centralização do poder político nas mãos do rei. Então, devemos entender o Estado moderno como uma busca de respostas, de alternativas para recuperar a ordem social ameaçada pelas revoltas camponesas e urbanas. Um outro elemento importante também, que é necessário para a compreensão das condições que levaram à formação dos estados modernos, foi a atuação da burguesia, da classe dos mercadores e comerciantes, que precisava, claro, de segurança numa Europa marcada pela fome, pelas epidemias e pelas guerras, precisava de uma estabilidade política e social, precisava de uma figura capaz de exercer uma autoridade centralizada, uma autoridade soberana. Eis que ocorre o processo de centralização do poder nas mãos do rei. Um autor chamado Perry Anderson, em uma obra intitulada Linhagens do Estado Absolutista, tem um pensamento, uma reflexão interessante. Ele diz o seguinte: o Estado moderno é um aparelho feudal reforçado, recolocado. A carapaça política de uma nobreza apavorada. Como é que podemos entender isso? Que o Estado moderno, ou seja, o Estado absolutista, ele é uma forma renovada, uma forma moderna de feudalismo, onde o rei, antes um simples senhor feudal, mais um nobre entre muitos nobres, tornou-se o senhor de todos os senhores, tornou-se o sucerano de todos os suceranos. Antes, as relações de poder eram baseadas na lealdade pessoal, no companheirismo,
nos vínculos de fidelidade de homem a homem. Mas os nobres estavam horizontalmente numa mesma condição de poder. Com o enfraquecimento da nobreza, com as revoltas camponesas, com a violência em larga escala na Europa, houve a necessidade desses nobres subordinarem-se ao poder do rei, colocando-se agora como os seus súditos, como seus subalternos, não mais vassalos, agora súditos, reconhecendo o poder legítimo do rei. Por isso que se diz aqui na tese de Perry Anderson, o poder foi reforçado, porque o rei se torna mais poderoso. O poder foi recolocado, já que os poderes locais, os poderes senhoriais, transferem-se para o rei, como uma espécie de proteção, que ele chama aqui de carapaça política, ou seja, uma estrutura de defesa de uma nobreza apavorada. Apavorada por qual motivo? Você sabe, as revoltas camponesas. E aí podemos complementar nesta interpretação, neste sentido, também a necessidade de atender os interesses da nascente burguesia. Criar uma ordem jurídica e política que favoreça as transações comerciais, as relações de comércio, a circulação de dinheiro, impostos, tributos. Proteger também a burguesia de uma iminência de interferência dos senhores feudais nas suas cidades, nos seus burgos. Ou seja, uma necessidade de acomodar interesses dos grupos socialmente dominantes. Perry Anderson diz, então, resumindo em poucas palavras, que o absolutismo seria a forma moderna do feudalismo. O absolutismo como sendo um aparelho feudal reforçado, um aparelho feudal reforçado, né? Centralizado, mas, acima de tudo, o poder monárquico, não deu certo aí a canetinha, né? O poder monárquico como sendo uma estrutura feudal. Ele quer dizer, meu querido aluno, que o absolutismo e o feudalismo são parte de um mesmo sistema, de uma mesma estrutura histórica. O Estado absolutista como uma estrutura política capaz de atender às necessidades dos senhores feudais, sem perder os seus privilégios, sem perder o seu status social. Eles se abrigam, eles se assenhoram do rei, cercando o rei para garantir os seus privilégios. Lembrando que também a burguesia está ligada ao monarca, já que ela apoia esta centralização política. Tanto que o absolutismo é tão intimamente ligado ao feudalismo que eles vão morrer juntos. Eles vão acabar juntos. Lá na Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa que põe fim à ordem feudal, que encerra este processo conhecido como feudalismo, absolutismo ou sociedade do antigo regime. 1789, a Revolução Francesa, que derruba o antigo regime, derruba o absolutismo na Europa, pondo fim à Idade Moderna, encerrando esse longo período de vigência do Estado absolutista. Pois bem, nessa lógica, nesse contexto, a formação dos Estados modernos deu-se em meio às transformações ocorridas na Baixa Idade Média. Crise do feudalismo, declínio da nobreza tradicional, surgimento e fortalecimento da burguesia. Necessidade de combater uma estrutura sociopolítica em crise, uma instabilidade social provocada pelas revoltas camponesas e pelas guerras medievais, e também a necessidade de estruturação de uma ordem econômica que favoreça ao pleno desenvolvimento das relações de produção capitalistas. Sendo assim, o Estado, preservando algumas características do feudalismo, como, por exemplo, o caráter estamental da sociedade,
Um sistema social no qual a posição do indivíduo é fixada pela condição de nascimento, o chamado status quo, que significa estado inicial ou situação dominante. Você pode utilizar nos seus textos essa expressão, status quo, o estado inicial, ou seja, a condição social fixa, rigidamente estabelecida e hierarquizada. Esse status quo não mudou. Os nobres continuam sendo um estado privilegiado, um estamento privilegiado. Estão ligados à autoridade do rei, que também é nobre como eles. Irá pagar-lhes pensões, benefícios financeiros, dar cargos para a nobreza dentro da burocracia estatal. O rei precisava de gente para lhe auxiliar nas tarefas da administração pública. Quem vai ocupar esses cargos, esses altos cargos na burocracia estatal? A nobreza. Receberá títulos e usufruirá dos privilégios ligados a esses títulos de nobreza. A nobreza continua mantendo o poder sobre a terra, mantém o seu prestígio enquanto estamento dominante, muito embora esteja em decadência econômica, mas mantém os seus privilégios sociais. Então, o Estado absolutista surgiu para atender aos interesses da nobreza decadente. Ao mesmo tempo, favorecer a nascente burguesia e os agentes capitalistas através da implementação de uma política que já já nós vamos trabalhar, o chamado mercantilismo. Uma política do Estado voltada para o incentivo ao comércio, incentivo aos negócios e às transações financeiras. Uma burguesia nascente que precisa de uma ordem jurídica unificada, um território nacional unificado, uma centralização do poder na figura de um soberano capaz de incentivar as relações econômicas e proteger a propriedade, proteger o capital. Proteger de quem? De todos aqueles elementos que podem ameaçar a condição da nascente burguesia, tanto a nobreza como os camponeses e artesãos. A burguesia tem capital, o seu poder não advém da terra, e sim das transações de comércio. Existe uma burocracia, ou seja, um grupo ligado à administração estatal, o Exército Nacional, que é fundamental para impor a autoridade do rei sobre todos esses grupos sociais e principalmente sobre as camadas populares, sobre os camponeses e artesãos. Nas palavras de Marx, é um sistema político no qual o Estado, historicamente, expressa, representa os interesses dos grupos socialmente dominantes. O rei, como representante da igreja, dos senhores feudais e da classe dos mercadores. E aí a pergunta, e o povo? E os camponeses e os artesãos? São colocados como elementos excluídos nessa estrutura de poder. O rei não governa para o povo, e sim para aqueles que estão mais próximos de sua influência política. A igreja, os cardeais, os bispos, os arcebispos, os nobres de terras, a nobreza militar e os homens de negócios que financiam as ações do Estado. O Estado é, para Marx, a expressão dos interesses das classes dominantes. Este pensamento sempre atual nos ajuda muito a entender a nossa estrutura de poder. Quem são os principais governantes hoje? Os principais candidatos que disputam agora o pleito eleitoral representam quais segmentos da nossa sociedade? É importante a partir dessa reflexão. Em termos sociais, a defesa dos interesses da burguesia, do clero e da nobreza. Em termos políticos, uma ampliação do poder do rei frente a esses segmentos. A legitimação do seu poder como poder soberano, centralizado. E no campo econômico, um sistema bem simples chamado mercantilismo. O conjunto de políticas econômicas adotadas pelos estados nacionais. Primeiramente, para fortalecer o próprio Estado. Na concepção do absolutismo, não existe soberania sem riqueza.
Um Estado não vai exercer capacidade política se não tiver um tesouro forte. Se a sua economia não for suficientemente capitalizada. É preciso fortalecer o tesouro real para engrandecer a soberania do monarca. Então, o mercantilismo, uma economia política, um sistema de práticas e teorias econômicas com vistas ao fortalecimento do próprio Estado. Claro, também apoiar os agentes que sustentam essa centralização política, principalmente a burguesia mercantil, classe dos mercadores. Então, o mercantilismo, que é a prática econômica adotada pelos estados absolutistas, vem da junção de duas ideias. Mercantil, relações de comércio de mercado, relações pré-capitalistas. Ismo, ideia, concepção, visão de mundo, teoria ou princípio. Ou seja, conjunto de ideias necessárias para o desenvolvimento da economia nacional, onde o comércio é o setor que mais enriquece. Baseado numa ideia de que o Estado, além de centralizar o poder, também interfere, também controla, dirige a economia. Primeira ideia do mercantilismo, a intervenção do Estado na economia. Por se tratar de um Estado absolutista, que centraliza o poder político e também militar, irá também centralizar o poder econômico. Portanto, o mercantilismo e o absolutismo estão intimamente ligados. O mercantilismo seria o lado econômico do absolutismo. A concepção econômica implementada pelos estados absolutistas para apoiar os interesses da burguesia mercantil, estimular os negócios, estimular a indústria, à época chamada manufatura, estimular os empreendimentos, como, por exemplo, as grandes navegações, que vamos estudar na nossa próxima unidade temática, fortalecer o setor capitalista e arrecadar fundos, recursos financeiros para manter a corte, manter esse grupo de pessoas ligadas ao rei e que dependem dele para o seu sustento, os seus privilégios, manter o seu status social. A corte não sai barato. Como é que o rei mantém essa corte? Através do controle da economia, o fortalecimento do tesouro, o enriquecimento do Estado. Os objetivos do mercantilismo nós vamos sintetizar a partir do metalismo, que é a ideia segundo a qual a nação precisa acumular em seu tesouro os metais amoedáveis, ou seja, o ouro e a prata, principal fonte de riqueza das nações na Idade Moderna, e a ideia do entesouramento. Quanto maior for a quantidade de metais preciosos acumuladas, maior será o tesouro real. Logo, a soberania do Estado. O protecionismo, o colonialismo, a pirataria e a balança comercial favorável, nós veremos neste próximo slide. Mercantilismo, política econômica implementada pelos estados modernos, que você estuda também como uma fase histórica, como um período histórico, conhecido como capitalismo comercial, mercantilismo ou capitalismo comercial. Pré-capitalismo. Acumulação primitiva de capital, transição feudo-capitalista, fase inicial ou fase comercial do capitalismo. São várias maneiras de definir este fenômeno histórico. O mercantilismo é a política dos estados nacionais que criará as condições para o pleno desenvolvimento do capitalismo, favorecendo ao próprio Estado com o seu entesouramento, atendendo aos setores que orbitam em torno dele, a nobreza feudal e o clero, e também atendendo às necessidades de lucro do setor capitalista, ou seja, a burguesia mercantil. O metalismo, a ideia de que a nação precisa
ter em sua economia uma quantidade crescente de metais preciosos. O valor de uma nação era calculado pela quantidade de metais preciosos estocados em sua economia, em seu tesouro nacional. Quanto maior fosse a quantidade de ouro e prata acumulados, maior seria o poder do Estado, sua capacidade de desempenhar a guerra, conquistar territórios e se colocar nas relações internacionais numa condição privilegiada ou de poder. Exercer hegemonia, ou seja, a capacidade de poder em escala superior e diferenciada. O ouro e a prata são o principal objetivo dos Estados nacionais. Claro, outras estratégias mercantilistas são postas em prática. O protecionismo, ou seja, a ideia de proteger a economia nacional, a produção nacional. Proteger de quem? Da competição estrangeira. Todo mundo vai estimular o setor nacional. E como é que o Estado fará para proteger o seu mercado? Proteger a sua burguesia nacional? Proteger o seu setor produtivo? Criando barreiras, criando critérios que irão regrar, controlar as transações de comércio. Sempre tributando, sempre colocando altos impostos, as tarifas alfandegárias, que são os impostos que incidem sobre as importações, ou seja, sobre as mercadorias importadas, que uma vez pagando uma quantidade maior de impostos, irão tornar-se mais caras, menos competitivas que as mercadorias nacionais. Como nessas transações capitalistas o que é mais caro vende menos, uma vez tributando, taxando, tarifando os produtos estrangeiros com os impostos, as tarifas alfandegárias, o Estado protege assim a sua economia, estimulando-a, defendendo-a da concorrência estrangeira. Outro elemento, além do protecionismo, é o superávit comercial, ou balança comercial favorável. A quantidade de exportações deve ser sempre maior que a de importações. O produto, a produção nacional exporta e deve-se desestimular as importações. À medida em que você depende das importações de produtos estrangeiros, significa que a sua economia estará mais sólida, mais fortalecida. Não é interessante você comprar. Se você comprar, você vai ter que pagar. Vai pagar em quê? Em ouro e prata. Perdendo divisas, perdendo os recursos do Tesouro Nacional, empobrecendo a nação. Quanto maior for o volume de exportações e menor o de importações, a economia terá um superávit, ou seja, um saldo positivo. Quando ocorre o inverso, se diz déficit, ou seja, diminuição, diferença para menos. E esse saldo da balança comercial sempre será representado pela entrada de metais preciosos na economia nacional. Já percebeu aí que uma ideia está diretamente ligada à outra. Então, quando o volume de exportações for superior ao de importações, significa que o saldo das transações de comércio é positivo. E a produção nacional será estimulada e protegida frente à dependência externa. E a metassíntese de toda esta política, o colonialismo. A conquista de territórios, a conquista militar e a exploração de territórios em outras regiões, as chamadas colônias, garantirá não só os metais preciosos, como também as matérias-primas para as indústrias nacionais, a época chamada de manufaturas. Garantirá o fornecimento de alimentos, de recursos alimentares, fornecimento de mão de obra com a escravização das populações coloniais. Essas grandes potências mercantilistas, chamadas de metrópoles, exercerão o processo de controle, dominação e exploração de suas áreas coloniais. A partir das grandes navegações que foram
organizadas pelos estados nacionais e financiadas pela burguesia mercantil, o colonialismo ele vai viabilizar todos esses outros elementos. Porque as colônias vão importar da metrópole, favorecendo a sua balança de comércio, fornecer matérias-primas baratas e importá-las já beneficiadas, já manufaturadas, fornecerão metais preciosos e irão capitalizar, ou seja, favorecer o acúmulo de capital na metrópole. Ou seja, o colonialismo como a síntese de todas essas estratégias. Interesses sociais diversos, clero, nobreza e burguesia, sempre ligados ao crescimento das relações capitalistas de produção, ao desenvolvimento da vida urbana e das transações de comércio, uma centralização do poder, da autoridade nas mãos do rei, que com o apoio da nobreza, interessada nesta centralização, tornará o aparelho de Estado mais forte. Claro, lembre-se do autor Perry Anderson, para combater as ameaças representadas pelas rebeliões camponesas e urbanas. A elite sempre teme os mais pobres, principalmente que eles tomassem as suas terras, que eles se rebelassem, deixassem de trabalhar, de pagar os impostos. Então, a necessidade de reequilibrar as relações de poder. A burguesia, interessada em centralizar o poder nas mãos do rei, unificando os territórios, unificando a autoridade, uniformizando as leis, não mais dependendo das leis locais, das leis costumeiras, das tradições feudais, criando o sistema monetário único, a moeda nacional, unificando o sistema de pesos e medidas. Quando, na Idade Média, um mercador saía com as suas carroças de mercadorias para vender em uma outra região mais distante, cada local em que ele parava, ele pagava um pedágio, uma taxa. Pagava a escolta para não ser atacado por salteadores. Pagava tributos até para descansar a sua caravana. Quando chegava no destino da viagem, não tinha mais lucro nenhum. Porque cada nobre cobrava impostos dentro dos seus domínios. Com a unificação do território, da lei, da autoridade, a unificação dos impostos, da moeda, cria uma estabilidade econômica, um mercado nacional que garantirá um melhor resultado nas transações internas de comércio. Nas transações externas, o protecionismo alfandegário, o superávit comercial. Nas transações internas, a estabilidade econômica. Ou seja, tal cenário nos leva a entendermos que o monarca está diante de uma situação que irá privilegiar o seu poder, irá absorver, concentrar mais poderes. Tanto a nobreza decadente como a burguesia nascente têm interesse neste processo de centralização monárquica. E aí, os reinos medievais, os condados, os ducados, os principados, darão origem aos países europeus. O surgimento do território da França, antigo reino franco, o Estado inglês, a partir da Guerra dos 100 Anos, o Sacro Império Romano Germânico, o Reino da Espanha, com a expulsão dos árabes da Península Ibérica, o Estado pioneiro que foi Portugal, com a sua unificação política. A única região da Europa que irá unificar-se tardiamente, somente no século XIX, serão as repúblicas italianas, ao lado também de parte da Alemanha, que só irão unificar-se em 1870 e 1871. Os primeiros estados europeus a formarem-se precocemente, as nações ibéricas, Portugal e Espanha, depois a França, a Inglaterra e o Sacro Império Romano Germânico. E assim, as principais características do Estado Nacional, os principais elementos que constituem o Estado Nacional, a burocracia estatal, que são as pessoas encarregadas de auxiliar o rei na gestão pública, na administração. O rei não pode fazer tudo sozinho, cobrar impostos, fiscalizar, realizar as obras, aplicar a lei, julgar os crimes. Ele precisa de um corpo de funcionários especializados na administração. A maioria desses burocratas são indicados
da nobreza. São indicados da aristocracia tradicional. Quais são os mecanismos, portanto? O exército, para impor a autoridade do rei, tanto sobre a nobreza e também controlar as revoltas camponesas. Diante do exército, o rei detém o monopólio da força, da violência, impondo a sua autoridade aos nobres. As cavalarias medievais, os exércitos particulares, agora serão exércitos nacionais. Uma força profissional remunerada pelo Estado, sob o comando do rei e a serviço dele. Também a necessidade de diminuir o poder militar da nobreza e controlar as rebeliões camponesas, controlar as revoltas camponesas. O rei também exerce o controle da lei, a função legislativa de elaborar as leis através dos decretos ou ordenações régias, ou seja, o exercício da tomada de decisões, a criação das leis são monopólio do rei. Isso vai ser criticado lá no século XVIII pelos pensadores iluministas. O poder judiciário presidir os tribunais e também determinar as sentenças, ou seja, a instância máxima da justiça. O controle sobre o sistema tributário, o sistema financeiro, os impostos nacionais. Nesse organograma, que é uma estrutura de poder bem simples, né, que nós também vimos na nossa aula, você tem o rei como figura soberana, como figura suprema, que tem o controle dos recursos financeiros e também da autoridade política. O rei tem dinheiro e tem poder. Este poder é legitimado pelo clero, pela Igreja Católica, que dá sustentação ideológica e política ao rei. A sustentação militar é garantida pela nobreza, pelos exércitos da nobreza, que agora são colocados sob o comando do rei, que recebem como contrapartida as pensões, os benefícios, os cargos públicos e os privilégios. Os camponeses pagam os impostos, assim como os artesãos explorados pela burguesia, que também sustenta as finanças públicas através dos tributos. Todos numa relação de súditos, de vassalos do rei, obrigados a obedecerem sem questionar a autoridade legítima do monarca, que unifica o território, unifica os impostos, unifica as leis, unifica a moeda, o exército e a autoridade política, a centralização do poder nas mãos do monarca. Né? E assim, resumindo, as principais características dos estados nacionais. Vamos lá. A unificação territorial, com a definição das fronteiras nacionais. A unificação política, com a criação de um poder soberano. Já já nós vamos ver isso nos teóricos do absolutismo. A unificação judiciária, com o monopólio da lei exercido pelo rei. A unificação tributária, com a criação dos impostos nacionais. A unificação monetária, com a moeda única, a moeda nacional, que é controlada diretamente pelo Estado, responsável por cunhar ou fabricar as moedas. E também a unificação militar, o Exército Nacional sob o comando do rei. Em termos culturais, podemos destacar também a unidade linguística, o idioma nacional. Um dos elementos da identidade nacional é o idioma falado por todos os cidadãos. Um mecanismo de comunicação entre o Estado e a sociedade e também entre os entes que compõem a nação. O idioma, a língua falada, como um elemento cultural que também define a nação. Para concluir a nossa aula, vamos falar dos principais teóricos do absolutismo. Pensadores, filósofos que elaboraram teorias no sentido de legitimar, ou seja, produzir aceitação ideológica do poder soberano. O fortalecimento do Estado e a centralização do poder político também se deu com base em ideias, não só poder econômico e militar, também poder ideológico. Valores que foram criados no sentido de reforçar as relações de dominação,
do Estado sobre a sociedade. Teorias usadas para explicar, reforçar e justificar o poder soberano. Você lembra que nós conversamos na nossa aula que o poder do rei ele é mais simbólico e ideológico do que concreto. O rei não governa sozinho. Existe toda uma estrutura social, econômica, pressões, cobranças, necessidade de controlar a sociedade na base, impedir a participação do povo nas decisões políticas, manter a obediência, obrigar os camponeses e artesãos a trabalharem para sustentar os seus senhores, sustentar a burguesia e sustentar ao rei. E como tudo isso vai ser mantido? Através das teorias justificadoras, né? Os filósofos responsáveis pela elaboração de um conjunto de teorias chamadas de teorias justificadoras do Estado absolutista. O primeiro deles é o florentino Nicolau Maquiavel, que viveu na cidade italiana de Florença, entre 1469 e 1527. Maquiavel viveu nesse período de mudanças, nesse período de crise, nesse período de transformações econômicas e políticas. E ele, como pensador, como filósofo e jurista, defende um processo de secularização da política, ou seja, a separação entre a política e a religião. Para Maquiavel, a ética da religião é diferente da ética da política. Não se deve confundir poder e religião. Ou seja, Maquiavel é um pensador racionalista. Primeiro teórico a defender o absolutismo, a defender a ideia da submissão do indivíduo ao poder do Estado, a obediência ao poder legítimo, ao poder soberano. Uma visão, portanto, de que o interesse do Estado deveria estar acima das vontades dos indivíduos, que deveriam abrir mão de suas individualidades, dos seus interesses e liberdades em favor de um Estado forte, de um Estado protetor, com um governante que deve ser absoluto para comandar o Estado. A obra de Maquiavel, O Príncipe, que é muito conhecida na literatura política, uma homenagem a um príncipe da cidade de Florença, Lourenço de Médici. Maquiavel provocou uma verdadeira revolução no pensamento político. É considerado o pai da ciência política moderna. Ele considera que não há nenhum fundamento anterior ao poder. Não é Deus, não é a natureza, nem a razão. Toda a cidade, toda a polis deve ser entendida como um conjunto de interesses e desejos. O homem moderno é desejante, é ambicioso, é astuto. E é necessário um poder capaz de comandar, de manipular e também negociar frente a esses interesses. Assim como há o desejo dos grandes em exercer poder, o povo também não desejará ser oprimido, contestará o poder em todas as suas manifestações. E assim, no pensamento maquiaveliano, o poder da comunidade, que visa o bem comum e a justiça, deve ser encarnado na figura do rei. A sociedade dividida e hierarquizada pode levar a uma aparência de que tudo está bem e em ordem, mas é necessário um poder forte, que tenha habilidade para tomar o poder e manter-se no poder. Para Maquiavel, o principal objetivo da política é a conquista e a manutenção do poder. Maquiavel é defensor do racionalismo político, do realismo político. A arte da política é a arte da tomada e da manutenção do poder. Esta é a principal finalidade da política, segundo o pensamento maquiavélico.
A figura do bom governo, encarnada no príncipe, encarnada no rei, é composta por dois elementos, a virtu e a fortuna. A virtu são as habilidades ligadas à força, à destreza, ligada à inteligência operativa, à inteligência no agir. E a fortuna, que é a capacidade de colocar-se numa relação plena, numa relação acima desses aspectos ligados à vida social no interior do corpo civil. A política, como arte do possível, da realidade, deve estar como principal fundamento do poder do príncipe. A habilidade política de se colocar, acima dos homens, acima dos seus interesses, acima de suas disputas. Separa a ética da política, separa a moral pública da moral particular. No pensamento de Maquiavel, os fins justificando os meios. O que são os fins? Os resultados da política. As finalidades da política, que segundo Maquiavel é principalmente a manutenção do poder. Os meios são as estratégias, as táticas que são colocadas pelo rei no governo da cidade, no governo do seu reino. Os fins justificam os meios. Os fins, os resultados da política. As finalidades da política, a razão da política, o poder. E os meios são todas as inteligências, as habilidades, as estratégias que o príncipe utiliza para governar os seus súditos. Desde a violência, a intimidação, a força e também o convencimento, o respeito à autoridade. Diz Maquiavel que os homens têm menos escrúpulos de ofender a quem os faz amar do que a quem os faz temer. O amor depende de uma vinculação moral que os homens, sendo malvados, sempre rompem. Mas o temor, o respeito, sempre na ameaça do castigo, faz com que nunca eles desobedeçam. Ou seja, é melhor ser temido que amado na relação entre o príncipe e os seus súditos. O príncipe não precisa ser piedoso, nem fiel, humano, íntegro e nem religioso, bastando apenas as qualidades, a fortuna. Aqui Maquiavel chama virtu e fortuna. Ou seja, as capacidades para manter o governo, sendo necessário até agir contra a caridade e até mesmo a humanidade e a religião. O príncipe não deve se desviar do bem se possível, mas deve estar pronto para fazer o mal se necessário, ou seja, manter-se no poder. Ganhar a guerra, inaugurar a obra, erguer a muralha, manter o respeito e a obediência dos seus súditos. Os fins justificam os meios nessa interpretação do pensamento de Maquiavel. Fundador da ciência política moderna, separa a política da religião, separa a ética da política, separa a moral pública, os fins, da moral particular, os meios. Um segundo pensador, Thomas Hobbes, autor de uma obra intitulada O Leviatã. Thomas Hobbes é um filósofo inglês que viveu nas décadas finais do século XVI e também no século XVII, busca em sua obra explicar a origem e as funções do Estado, ou seja, como surgiu o Estado. Para Thomas Hobbes, em sua obra O Leviatã, o homem é o lobo do homem. O homem, em sua natureza, é vil, é ambicioso, é desejante, é egoísta. E está em permanente luta, em permanente disputa pela sobrevivência. Mundo moderno, mundo em crise, mundo caótico, fome, guerras, pestes, revoltas. É nesse mundo em crise que Hobbes formula a sua teoria política. O homem
para não chegar à sua destruição mútua, para não destruir-se mutuamente, os homens chegam a um consenso, chegam a um acordo racional, a um contrato social, transferindo o direito de governar para um soberano, transferindo a autoridade legítima para o monarca, para que ele, dotado da força necessária, seja capaz de equilibrar uma sociedade conflituosa. O rei, o Estado é um mal necessário, um poder que se encarna no rei, o Leviatã, para manter a paz, a ordem e a segurança. Os homens, portanto, chegam a um acordo, a um contrato, que ele chama de teoria do contrato social, através do qual estabelecem um governo. Criam um governo mediante um acordo, mediante um contrato, delegando o poder a um homem, ou seja, a um soberano, o rei, para que ele, através da força do Estado, seja capaz de manter a paz, a ordem e a segurança. Os homens abrem mão dos seus direitos, de suas liberdades individuais e de suas vontades, submetendo-se a uma autoridade centralizada. Tudo para defenderem-se de sua própria violência, de sua própria maldade. O homem como o lobo do próprio homem. A sociedade sai de um estado de natureza, onde reinava o caos, para uma sociedade civil organizada, onde passa a existir uma instituição que rege, que controla a sociedade, encarnada na figura do rei, associada a um gigante, a um ser dantesco, a um ser monstruoso, que ele chama o Leviatã. O que Maquiavel chama de o príncipe, o monarca, o soberano, Thomas Hobbes chama o Leviatã, né? Na sua obra de filosofia política mais conhecida. Portanto, tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, o mesmo é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e sua invenção. Numa tal situação, não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto. Consequentemente, não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias, que podem ser importadas pelo mar. Não há construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas que precisam de grande força. Não há conhecimento da face da terra, nem cômputo do tempo, nem artes, nem letras. Não há sociedade. E o que é pior do que tudo, um constante temor e perigo de morte violenta. E a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. O Leviatã. E assim, o Estado, para Thomas Hobbes, surge de uma necessidade na qual o maior dos poderes humanos é aquele que é composto pelos poderes de vários homens, unidos por consentimento numa só pessoa, natural ou civil, que tem o uso de todos os poderes na dependência de sua vontade. É o caso do poder de um Estado. Ou seja, um pequeno trecho da obra O Leviatã, do filósofo inglês Thomas Hobbes. A imagem, né, do Leviatã, que sintetiza a teoria hobbesiana, não esquecendo da teoria do contrato social. O último pensador é Jacques Bossuet, que viveu no século XVII, na corte do rei Luís XIV, escreveu uma obra chamada Política Retirada das Sagradas Escrituras, na qual Jacques Bossuet, bispo francês, defende a teoria da origem divina do poder do rei. Ou seja, a teoria do direito divino, no qual a origem do poder real vem de Deus. O rei seria uma escolha de Deus para governar a sociedade. Muito simples a teoria dele, né? Teoria do direito divino. Teoria do poder divino. Segundo Jacques Bossuet, na sua obra Política Retirada da Sagrada Escritura. Jean Bodin também vai no mesmo sentido. Defende a teoria da soberania ilimitada do Estado, a ideia de que o monarca concentra em si a autoridade máxima
como o poder de fazer as leis, é uma autoridade paterna, divina e absoluta, na qual o corpo civil está colocado na condição de súdito, submisso, obediente e passivo à autoridade do monarca. Portanto, nessa sociedade em que o poder é simbólico, é teatralizado, como a figura aqui do rei Luís XIV, que trabalhamos nas nossas aulas, o rei Sol, não é? O maior símbolo do absolutismo no Ocidente, marcado pela ideia, pelas representações sempre proeminentes, sempre de destaque, né, numa sociedade de corte, numa sociedade de antigo regime, mas que cultua a figura do soberano até como uma figura transcendental, uma figura sagrada, sublime, suprema. E, em certa medida, não é, os protocolos, não é, de poder, os rituais de aparição, as vestimentas, os discursos, as solenidades cerimoniais, sempre trabalhando com essa lógica do poder teatralizado, ou seja, envolto, né, encoberto de uma atmosfera simbólica que sempre sugere, que sempre remete à ideia de obediência e submissão. Então, meus queridos alunos, espero que tenham gostado da nossa videoaula sobre o Estado moderno e o absolutismo monárquico. Obrigado pela sua atenção, deixo a você um grande abraço e até a próxima aula.